Minhas amigas e meus amigos, uma boa noite. Quem é que tá aí comigo? Vamos entrando, vamos entrando. Deixa eu botar aqui um comentário, colar, publicar. Olha aqui. Fixar comentário. Muito bem. E aí, pessoal, quem é que tá aí, hein? Tô vendo a Jéssica entrando, tô vendo o Ramon. Quem é que tá ali? O Jorge. E aí, pessoal? Tudo bom, Ramon? Tamo junto. E aí, meu amigo Fontana? Hein? Tudo bem? Boa noite. Oi, professor. Oi. Uma boa noite. Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Vamos entrando, vamos entrando. Hein? Alexis, tudo bem? Vocês observem. E aí, Juliano, tudo bom? Como é que vocês estão? Observem que eu coloquei um endereço ali embaixo. E aí, André, tudo bom? Botei um endereçozinho que é um linkzinho. Então, o bit.ly barra Vadsalim, para que vocês se inscrevam aí e concorram aos sorteios, tá? Os sorteios da nossa live de hoje. Vani, mas quanto tempo, minha querida Vani? E aí, tudo bom? Não acompanha mais as nossas lives? Na verdade, a culpa é minha, né? Tô trabalhando tanto, pessoal, que eu não tenho tido tempo realmente de fazer lives mais seguido. E aí, Fernandinha, Igor, Sandra, tudo bem? Que bom ver vocês aqui, tá? Enquanto vocês vão entrando, nós vamos colocando a nossa pauta de hoje. Em primeiro lugar, desejando para vocês uma boa noite, dizendo para vocês, grande Juliano, e aí, meu amigo, que é uma satisfação estar aqui junto a cada um de vocês. Eu vou fazer uma live super legal, bem interessante. Eu vou trabalhar numa primeira parte, uma retrospectiva 2018. Então, trazendo para vocês os principais tópicos legislativos e jurisprudenciais do ano passado, do ano de 2018, tá? Então vamos trabalhar pelo menos os principais meses ali. E aí, meu amigo CH Pereira, tudo bom? Os principais meses onde nós tivemos novidades. Então a gente tem que abrir o olho, porque vocês que estão se preparando, vocês sabem que é o que vai vir nos próximos concursos, né? E depois eu vou colocar para vocês a nossa mega, hiper, super pós de direito criminal aplicado, tá? Ó, vou abrindo aqui o nosso CP, o nosso Código Penal, já vou deixando ele na tela, pronto para a gente começar. Então, se vocês estão com o VAD de vocês aí, vocês vão abrindo também. Interessante que vocês acompanhem pela lei, tá? E aí, defensores? Defensor eu serei. Pô, que legal esse teu perfil, gostei. Muito bom. Muda Foco entrou, Nayana, Gisele, Bruno, beijo pra vocês, tá? E aí, Jonas? Estava com saudade das lives? Pois é, meu amigo. Eu sei disso, não é fácil, a gente tá trabalhando que nem louco. Eu me dediquei muito agora em janeiro para montar a nossa pós, que está sensacional. Eu falo um pouquinho dela para vocês depois. Delegado eu serei. Vamos fazer um perfil assim, quem sabe? E aí, Betina querida, Tássio, tudo bem? Bom que vocês estão aí, tá? Bom, vocês observem aqueles que estão entrando agora, que eu afixei um endereçozinho ali embaixo, né? bit.ly Vadsalim. Então é bit.ly barra Vadsalim. Vocês digitem isso, que vocês são já direcionados para o nosso sorteio. Então, durante a live, vão vir sorteios aí, tá? Vocês se inscrevam, que o pessoal depois, ele vai sortear e vai entrar em contato com vocês, tá bem? Vamos começar então? Vamos começar devagarinho? Bom, o nosso tema principal diz respeito a uma retrospectiva 2018. Uma retrospectiva dos principais acontecimentos jurídicos durante o ano de 2018. E logo, pessoal, nós temos que começar
com o mês de janeiro. Henrique, meu amigo, Nara, beijo para vocês, tá? Vou dando oi para vocês e falando ao mesmo tempo. Bom, e nós temos que começar já com o mês de janeiro. Com o mês de janeiro, pessoal, e com a Lei 13.603. A Lei 13.603, minhas amigas e meus amigos, ela é do dia 9 de janeiro de 2018, retrospectiva 2018. Então, dia 9 de janeiro de 2018, mas ela entra em vigor na data da sua publicação, que é o dia 10. O que faz a leizinha 13.603? Ela vai mexer no artigo 62 da 9.099. Cuidem o que cai nas nossas provas. Quais são os critérios ou os princípios do Juizado Especial Criminal? E quais são os objetivos? Essa é a perguntinha que vem. Quais são os critérios e quais são os objetivos? Em relação aos critérios ou princípios, até a Lei 13.603 havia 4, agora são 5. Hoje são 5 critérios objetivos e são 5 critérios ou princípios e 2 objetivos. Então me ajudem. E aí, Michele, Adriana, Débora, Cristina, Thaís, Claudinha, beijo para vocês todos, tá? Catarine, querida. Vamos lá, então. Olhem só. São, como eu disse, 5 critérios ou princípios e 2 objetivos. Quais são os critérios ou princípios que existiam até a 13.603? Me ajudem. Nós tínhamos a oralidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Só que o Juizado Especial Cível fala também da simplicidade. Por uma questão de isonomia, nós agora temos também a simplicidade aqui no Juizado Especial Criminal. Portanto, se vocês observarem, meu amigo Eric, Ângela, e aí Edu, Mari, queridos, se vocês observarem, o artigo 62 da 9.099 agora passa a contar com um 5º princípio ou critério, a simplicidade, que só havia na parte cível do Juizado Especial e agora há também na parte criminal. É a nossa grande alteração de janeiro de 2018. E eu falei para vocês quais são os critérios ou princípios e quais são os 2 objetivos da 9.099. Você já sabe os critérios ou princípios. Vamos de novo então? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 5. E quais são os 2 objetivos? Me ajudem. Reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. São os 2 objetivos. Aliás, se cair nas provas de vocês, o que é a terceira via do direito penal? Quem fala sobre a terceira via do direito penal? Klaus Roxin. Roxin, quando fala da reparação do dano sofrido pela vítima, ele cita a expressão terceira via do direito penal. Isso é questão de prova. Já caiu, inclusive, na 2ª fase para promotor lá em Minas Gerais. Tá? E aí, Ferreira? E aí, Aps? Beleza? Patrícia, Pati? E aí, queridos? Falei da retrospectiva de janeiro. Vamos agora, meu amigo Felipe José, para a retrospectiva de fevereiro. Bom, até esta decisão de fevereiro de 2018, havia aquela celeuma nos tribunais superiores a respeito do quantum 10 mil ou 20 mil reais para nós aplicarmos o princípio da insignificância no crime de descaminho. Cuidado, descaminho. Descaminho e não contrabando. O descaminho está no 334. Nós temos ali como bem tutelado a ordem tributária. Já o contrabando está no 334A. Ali o que se tutela é a saúde pública, é a segurança pública. Basta que nós pensemos em contrabando de armas, de munição, de explosivo, de cigarros do Paraguai. Então, cuidado. E aí, Raquelzinha, querida Raquel Aragão, tudo bom? Rayana, bom ver vocês aqui, tá? Então, vejam,
cabe insignificância no descaminho, mas não cabe no contrabando. Tá, Danilo, meu amigo? Não cabe no contrabando, cabe no descaminho. Bom, até esta decisão paradigmática da terceira sessão, revendo a sua própria jurisprudência, nós tínhamos duas posições. Nós tínhamos no STJ 10 mil e no STF 20 mil. Então, quando o valor sonegado, Belinha, mas que bom te ver aqui, minha querida amiga Belinha Bergamasco. Quando o valor sonegado lá no STJ não passava de 10 mil, aplicava-se a insignificância. E quando o valor sonegado lá no STF não passava de 20 mil, aplicava-se a insignificância. Então, em termos de retrospectiva 2018 para o mês de fevereiro, o que nos interessa é esta unificação da jurisprudência. A jurisprudência do STJ se alia à do STF e passa a rever a sua própria orientação. Então, a terceira sessão, e é uma decisão importante porque a terceira sessão reúne as duas turmas criminais, a quinta e a sexta, vai nos dizer que também é 20 mil no STJ. Hein? Poxa, a minha net não está ajudando, mas dá uma tentada aí, querida. Depois, de qualquer forma, vai ficar salvo por 24 horas ali no nosso stories do Verbo Jurídico, tá? Eu vou tentar salvar e botar também no meu canal do YouTube, tá bem? Vocês que estão chegando agora, vejam que tem um endereçozinho afixado ali embaixo, eu coloquei bit.ly, li com Y, /Vadsalim. Se inscrevam ali e concorram aos sorteios, tá? Estudando para a OAB, querido mestre, eu sei disso, Belinha. E a gente tá junto, até essa vermelhinha, tá? Bom, com esta decisão paradigmática de fevereiro de 2018, o STJ, então, ele acaba uniformizando a sua jurisprudência com a do STF. Isso significa que, a partir de fevereiro de 2018, 20 mil. 20 mil reais, tanto no STF, que já era, quanto no STJ, que era 10 mil. Hoje, 20 mil. Quando a sonegação não passa de 20 mil reais, vocês já sabem, princípio da insignificância no descaminho. Nunca no contrabando, mas sim no descaminho. Falei de janeiro de 2018, lá do Juizado Especial Criminal, artigo 62, a simplicidade. Falei de fevereiro de 2018, a questão da uniformização dos 20 mil reais como critério para aplicação do princípio da insignificância, tanto no STF quanto no STJ para o crime de descaminho. Nós pulamos agora e vamos para abril. Abril nós temos duas novidades muito importantes. Eu vou deixar a Maria da Penha para depois. E eu vou falar das novidades apenas dicas para o concurso para capitão da brigada. Agora vem, querida. Não te esquece que eu estarei com vocês, capitão da brigada, em questões. Eu estaria aí em 2 encontros de questões objetivas e um de questão discursiva, aqui no Verbo Jurídico, tá? Vamos lá então. Olha só quem tá aqui, professor Juliano Colombo. Esse cara, Juliano Colombo, é uma das maiores autoridades do Brasil em processo civil. Oh, que baita presença. Muito bom te ter aqui. Felipe, professor Felipe, que prazer também, tá? Uma satisfação ver os colegas aí prestigiando a nossa live aqui do Verbo Jurídico, tá? Bom, em abril, no que se refere à nossa retrospectiva 2018, a grande novidade vem com a Lei 13.654 de 2018. Então, o que você vai fazer? Se você vai... Professor, o senhor vai comentar a ampliação da competência da Justiça Militar? Eu vou comentar na nossa aula lá para capitão da brigada, mas não hoje. Por quê? Porque isso não ocorreu em 2018, meu amigo Fontana. Isto ocorreu em outubro de 2017. Olha o artigo 9º, inciso 2º e parágrafos 1º e 2º do CPM. Outubro de 2017. Tá bem? Abrindo o Código Penal, nós vamos lá para o 155. Lá para o furto. E vocês verão que nós temos a 13.654. A 13.654, pessoal, ela é do dia 23 de abril de 2018.
Mas ela entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Poder Executivo da União, portanto, no dia seguinte, em que ela é publicada no dia 24. A partir do dia 24, nós temos alteração no furto e no roubo. As principais alterações são, meu amigo Carlos, minha querida amiga Ju Braga, Arielle, Odete, beijo pra vocês, tá? Vocês estão chegando, se inscrevam no endereço que eu coloquei aqui embaixo, bit.ly/Vadsalim, para vocês concorrerem ao que está sendo sorteado aí durante a nossa live de agora, tá? E aí, Giovana, querida, em relação ao furto, as principais novidades passam pela questão dos explosivos. Até a Lei 13.654 havia duas posições a respeito dos explosivos. Então, o sujeito que explode um caixa eletrônico para subtrair valores. Até a Lei 13.654 havia duas posições. Uma pelo concurso de crimes, aliás, caiu no concurso para promotor Rio Grande do Sul, primeira fase. Sabiam? Caiu o concurso de crimes como resposta, como gabarito. Prova feita pelo Dr. Otaviano. E havia a segunda posição, a posição pelo princípio da consunção ou absorção. O crime meio, a explosão, é absorvido pelo crime fim, o furto. Vem o legislador, com a Lei 13.654, e inclui o artigo 155, um parágrafo 4º. Então, hoje, não há nenhuma dúvida. Hoje, nós temos a posição pela consunção ou absorção. Explodir um caixa eletrônico para subtrair valores é furto qualificado, na forma do parágrafo 4º. Não há concurso de crimes entre o furto e a explosão. Explosão é crime meio que vem absorvido pelo crime fim. E cuidado, porque a Lei 13.654, ela também acresce ao 155 um parágrafo 7º, que é o furto do explosivo. Então, no parágrafo 4º, o explosivo é o meio de execução do crime. E no parágrafo 7º, o explosivo é o objeto material do crime. Uma coisa é eu subtrair usando explosivo, outra coisa é subtrair o explosivo. Nos dois casos, nós temos furto qualificado. Parágrafos 4º e 7º, ambos incluídos ao Código Penal pela 13.654. Agora, se preparem, e eu falo se preparem todos vocês, os que estão estudando, inclusive para capitão, para a questão da arma de fogo lá no roubo. Por quê? Antes da 13.654, meus amigos e minhas amigas, qualquer arma majorava, ou seja, aumentava a pena do crime de roubo na terceira fase. Não precisava ser arma de fogo. Então o assalto praticado com faca era roubo majorado. Era roubo majorado pelo emprego da faca. Vem a 13.654 e revoga o inciso 1º do parágrafo 2º. E cria um parágrafo 2º-A, inciso 1º, falando em arma de fogo. O que eles têm perguntado na prova, ou nas mais diversas provas, nos concursos? O que é arma de fogo? Saulo, meu amigo, Odete, minha querida, Thay, e aí, pessoal? Joyce, querida, o que é arma de fogo, meu amigo Saulo? Parece fácil, né? Mas não é. Resposta que vocês têm que dar é aquilo que está previsto no artigo 3º, inciso 13, do Decreto 3665 de 2000. O decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Logo, logo a gente vai fazer uma live falando do Estatuto do Desarmamento e a repercussão que veio com o decreto do Bolsonaro do dia 15 de janeiro de 2009. Mas isso é depois, tá? Vejam, isso é arma de fogo. Artigo 3º, inciso 13, do Decreto 3665 de 2000. Então hoje só aumenta a pena do roubo na terceira fase, arma de fogo. Professor, a faca continua aumentando a pena? Bom, até pode aumentar a pena base. A pena base na primeira fase, mas não como majorante na terceira fase. A faca, ela só aumenta a pena base na primeira fase. A única arma que aumenta a pena do roubo na terceira é a arma de fogo. Falamos retrospectiva janeiro, fevereiro, falamos retrospectiva abril, vamos à retrospectiva maio. Em maio de 2018, minhas amigas e meus amigos, vem uma decisão paradigmática do STF, restringindo o alcance da chamada competência em razão da pessoa, o foro especial por prerrogativa de função, aquilo que nós comumente chamamos de foro privilegiado. O STF, nesta decisão de maio de 2018,
ele vai falar apenas nos senadores e nos deputados federais, dizendo que só subsiste o foro especial por prerrogativa de função lá no STF, no caso de crimes funcionais e praticados durante o exercício do mandato. Portanto, crimes não funcionais ou funcionais, mas não praticados durante o exercício do mandato, baixam para o juízo, para o magistrado de primeira instância. Regra geral, o juiz do local da consumação do crime, na forma do artigo 70 do CPP. Tá? É uma decisão paradigmática de maio de 2018. Se quiserem anotar, olha aqui, a decisão ela foi tomada na AP 937. AP de Ação Penal 937. Tá? Quinta-feira, 3 de maio de 2018. Joia? Eu já volto ao foro privilegiado. Chegamos em junho. E aí em junho é a vez do STJ. Aplicando o princípio da simetria, também falar da restrição ao foro privilegiado agora para as autoridades que estão lá, sujeitas a uma competência originária do STJ. E nesta decisão de junho de 2018, esta decisão de junho de 2018, tomada em duas ações penais, a ação penal 857 e a ação penal 866, o STJ vai restringir o alcance do foro especial por prerrogativa de função para governadores e conselheiros dos tribunais de conta dos estados. Governadores e conselheiros do TCE, dizendo, como disse o STF, que só subsiste o foro especial por prerrogativa de função no caso de crimes funcionais e praticados durante o exercício do mandato, tá? Vamos lá, claro, professor, repete o número do decreto que prevê o conceito da arma? Claro que eu repito, Nairã Silveira, anota aí 3665 de 2000. Decreto 3665 de 2000, no artigo 3º, inciso 13, você encontra o conceito de arma de fogo. É ali também que você encontra o que é o uso restrito no artigo 16 e o uso permitido no artigo 17. Tá? Bom, eu saio de junho e vou para agosto de 2018. Em agosto de 2018, a nossa Lei Maria da Penha completou 12 anos. Em agosto de 2018, a lei que coíbe, que combate a violência doméstica e familiar contra a mulher completa 12 anos. Bom, e eu falei para vocês que eu voltaria a abril. Por quê? Claro que sim, meu amigo. Conte comigo aí, tá? Porque a Lei Maria da Penha, pessoal, ela trazia a questão traz, né, a questão das medidas protetivas de urgência no seu artigo 22. Vamos imaginar o seguinte, olhem a pergunta dos próximos concursos, é assim que vai vir. O casal, ele se desentende e o companheiro bate na companheira, é designada uma audiência para tratar das medidas protetivas de urgência que são solicitadas pela agredida. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, artigo 22 da Lei 11.340 Maria da Penha. Na audiência, o juiz decreta algumas medidas, como o afastamento dele do lar comum e a proibição de se aproximar da ofendida. Todos concordam, todos assinam. Naquele mesmo dia ou naquela mesma noite daquele dia da audiência, ele toma umas, ele vai até a casa onde ele morava com ela, então ele já descumpriu a medida aí, ele quebra patrimônio do casal e ele bate nela de novo, descumprindo frontalmente a decisão do magistrado de horas antes. A pergunta é, ele praticou o crime de desobediência? Esta é a pergunta que eu faço às senhoras e aos senhores. Ele praticou o crime de desobediência? Sabem qual é a resposta? Depende. Depende da data desta desobediência. Por quê? Porque nós tivemos como marco uma lei de abril de 2018, a 13.641. A 13.641 criou o artigo 24A na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência fixadas com base na Maria da Penha. A 13.641.
Então veja, se esse descumprimento foi antes da 13641, o fato é atípico segundo o STJ, porque já há outras sanções para esta desobediência, como a própria preventiva prevista no 313, inciso 3 do CPP. Tá? Agora, se foi depois da vigência da 13641, você tem o crime de descumprimento do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Legal, né? Então, depende da data do descumprimento. Pode ser fato atípico, pode ser o crime do 24A, tá? Saio de agosto e vou para setembro. Setembro foi o mês em que se mexeu nos crimes sexuais com a 13.718. Então, vamos para o Código Penal. Vocês devem lembrar do caso do ônibus de São Paulo. Aquele rapaz... Oi, Priscila, querida, tudo bom? Aqueles que estão chegando, vejam que eu coloquei um endereço aqui embaixo, bit.ly/vadsalim. Porque vocês se inscrevam aí para vocês concorrerem com sorteios durante a nossa live, tá? Bom, o caso do ônibus de São Paulo. Durante o trajeto do ônibus de São Paulo, um rapaz se coloca de pé ao lado de uma moça dentro do ônibus. Ele começa a se masturbar e ejacula no pescoço dessa moça. Um caso de grande repercussão no Brasil inteiro. Porque se discutia, é estupro ou não é estupro? Ou é a contravenção? O delegado do plantão disse que era estupro, mas o juiz do plantão disse que não. Com aval do MP, não é estupro. É contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Porque não houve violência real ali. Ou seja, estupro 213 é praticado mediante violência ou grave ameaça. Violência real. Isto gera uma grande comoção no Brasil inteiro, o que faz com que o legislador, lá em setembro de 2018, ele acabe inserindo ao Código Penal, por meio da Lei 13.718, o artigo 215-A, o crime de importunação sexual. Agora, a importunação sexual, muito cuidado, porque ela é praticada contra alguém. Eu preciso de vítima específica ou de um grupo específico de vítimas. Se o sujeito está se masturbando numa praça pública sem visar alguém determinado, isto é ato obsceno e não importunação sexual. Tá? Bom, além disso, nós temos também o 218-C, o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, 218-C, também incluído pela 13.718. Muitos dos senhores e das senhoras, Fernandinha, um beijo, querido, obrigado. Muitos de vocês devem lembrar daquele fato que chocou o Brasil, em que um grupo de jovens, provavelmente lá no Rio de Janeiro, acabam mostrando uma moça, uma menina nua, aparentando estar dopada em cima de uma cama, vítima de uma violência sexual coletiva, com lesões aparentes. Lembram do estupro coletivo? Pois é. Então, pensando nisso, veio o 218-C. O 218-C pune quem divulga a cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. Quem divulga a cena pela internet de apologia ao estupro ou estupro de vulnerável. Quem compartilha a cena pela internet, olha os grupos fechados de WhatsApp, de sexo, nudez, pornografia. E cuidado com aquilo que nós chamamos de revenge porn. A pornografia de revanche, a pornografia da vingança. Quando estavam juntos, aqueles dois, o casal, se deixava fotografar e filmar praticando sexo. Quando eles se separam, geralmente o homem, a cada 10 vítimas, 9 são mulheres. Vejam, é um caso de uma nova violência de gênero fazendo incidir a Maria da Penha. Geralmente o homem lança na internet vídeos ou fotos dela, da moça, em questões sexuais, nua ou praticando sexo. Esta questão que se chama revenge porn, a pornografia de revanche, é uma majorante lá do 218-C. Está no parágrafo 1º que diz assim: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com fim de vingança ou humilhação. Então vejam, hoje nós temos, no caso da revenge porn, da pornografia de vingança ou de revanche, o 218-C, parágrafo 1º. Tá? Muito cuidado. Além disso, se mexeu também na ação penal
O 225, redação dada pela 13.718, diz que os crimes sexuais dos capítulos 1º e 2º, então hoje são todos os crimes sexuais, são processados por ação penal pública incondicionada. Só que claro que para as nossas provas vocês devem cuidar o dia da prática do crime sexual. Porque se o crime sexual é praticado antes da 13.718, essa de setembro de 2018, vocês continuam aplicando a regra antiga. Regra geral, ação penal pública condicionada à representação da vítima, a não ser se a vítima fosse vulnerável ou menor de 18. Por quê? Porque a regra antiga é mais benéfica para o réu. A 13.718 não pode retroagir contra o réu. Cuidado. Bom, pulamos outubro, porque outubro foi o mês das eleições, e chegamos a novembro. Em novembro nós tivemos uma decisão polêmica do STJ que fala da questão do desembargador. Hein? E aí, pessoal, eu vou citar para vocês a questão do desembargador. Ação Penal 878. Veja, o STJ, lá em junho de 2018, mandou restringir o foro privilegiado, dizendo que governadores e membros, conselheiros dos tribunais de conta dos estados só continuavam com foro especial por prerrogativo de função, o foro privilegiado, quando nós tivéssemos crimes funcionais praticados durante o mandato. Mas isto não aconteceu em relação ao desembargador acusado de praticar lesão corporal contra a própria irmã, coisa que não é crime funcional. A justificativa é que ele seria julgado, pelo juízo de primeira instância, por um juiz de menor graduação que ele. Um juiz iria julgar um desembargador, tá? Então, cuidado com essa decisão do desembargador que manteve o foro privilegiado, tá? Muito bem. Olha só. Quem é que me pergunta ali? O Hélio. Posso associar a chantagem, a ameaça, a publicação da revenge, isso, revenge, com GE no final, porn, ao crime de tortura psicológica? Claro, meu querido. Quem é que é? É o Hélio. Claro que sim, meu querido Hélio. E eu aproveito, Hélio, para te dizer que as formas de violência lá da Maria da Penha, Hélio, elas estão, deixa eu subir aqui, ó, elas estão ali no artigo 7º. E o artigo 7º, Hélio, ele também foi, no seu inciso 2º, modificado pela 13.772, que é uma lei de dezembro de 2018, lá do dia 19. Então, o artigo 7º, inciso 2º, que fala desta violência psicológica que você está falando aí, foi modificado no final do ano de 2018. Tá? Maravilha. Boa intervenção. E chego, já que eu falei da 13.772, a dezembro, nessa nossa digressão a respeito do ano de 2018. A 13.772, pessoal, além de alterar a Maria da Penha, como eu falei para vocês, ela vai também, dentro dos crimes sexuais, criar um novo capítulo, pessoal. Porque nós temos que lembrar o seguinte, cuidem, o título é a dignidade sexual, título é o gênero. Dentro desse título, esse gênero, há vários capítulos que são as espécies. Então nós tínhamos o capítulo, temos, o capítulo 1º, liberdade sexual, a liberdade que nós temos de escolher o parceiro e o momento, de nos relacionarmos sexualmente. Temos um capítulo 2º, crime sexual contra vulnerável, e no meio deles agora, a 13.772 criou mais um capítulo. O capítulo 1A, exposição da intimidade sexual. E este capítulo 1A cria o novo crime 216B. 216B, o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Ali você pune tanto, claro, meu amigo Hélio, um abração, tá? Tanto, por exemplo, o vizinho bisbilhoteiro que filma sua vizinha tomando banho, nua, tomando banho de sol, sem a parte de cima do biquíni, praticando sexo com o namorado, como você pune também quem faz montagem de cenas sexuais. Vocês devem lembrar que durante as eleições de 2018, viralizou um vídeo no WhatsApp que mostrava supostamente o então candidato e hoje governador de São Paulo em uma orgia sexual, aí ele com várias mulheres. Bom, ele logo em seguida ele veio a público e negou, dizendo que aquilo era uma montagem. Então o 216B pune quem filma, quem produz a cena, como também quem faz a montagem de uma cena, colocando o rosto de uma outra pessoa, está no parágrafo único do 216B, tá? E aí nós chegamos a dezembro de 2018.
Joia? Muito bem. Falamos da nossa retrospectiva 2018. Agora, na segunda parte da nossa live, eu quero conversar com vocês. Olha só, o que me diz o Soborlo. Essa pena mínima de 1 ano, permitindo a suspensão condicional do processo, não ofende a proibição da proteção deficiente? Meu caro amigo, é o que eu coloquei no meu livro, edição 2019. Claro que nós temos ali uma ofensa clara ao princípio da proibição da proteção deficiente. Aquilo que nós chamamos de garantismo positivo, no linguajar técnico da teoria do garantismo de Ferraioli, tá? Isto será explorado por mim na nossa pós de Direito Criminal Aplicado, tá? Aqueles que estão chegando, vejam aí o endereço ali embaixo que eu afixei, bit.ly/vadsalim, se inscrevam e concorram aos nossos sorteios durante a nossa live, tá, pessoal? Eu depois vou deixar a live salva no Instagram do Verbo e vou tentar salvá-la também no meu canal do YouTube, tá? Quero convidá-los nessa segunda parte da live para a nossa pós. Nunca Porto Alegre viu uma pós com tal gabarito, tá? E aí vocês podem pensar, pô, professor, e eu que não sou de Porto Alegre? Bom, quem é de Porto Alegre vai ter a chance de ter a aula presencial com os maiores nomes do direito criminal, direito penal e processo penal. Aulas presenciais durante um final de semana inteiro. Aqueles que não são, meu amigo Danilo, de Porto Alegre, vão acompanhar pelo EAD. E se quiserem, eventualmente, vir a Porto Alegre em um final de semana especial para ver o Rogério Greco, para ver o Rogério Sanches, para ver, por exemplo, o nosso querido Fábio Roque, juiz da Bahia, bom, venham. As aulas, em regra, são em finais de semana alternados, então a cada 15 dias. Às vezes, em finais de semana simultâneos, pela agenda dos nossos mestres, tá? Félix Henrique, meu grande amigo, que bom te ver aqui, tá? Melhor professor. Um beijo, meu amigo, muito obrigado, tá? Olhem só. Nós temos 2 módulos na nossa pós. O módulo de Direito Penal, primeiro semestre de 2019. Ele começa comigo com a aula magna no último final de semana de março de 2019. E um segundo módulo ligado ao processo penal que começa em agosto, no final de agosto de 2019 e vai até o final do ano. Então, para que vocês possam acompanhar comigo o que é a nossa pós, tá? O módulo 1 começa comigo, professor Alexandre Salim, tá? Eu vou trabalhar a questão da limitação ao poder punitivo do Estado, numa linha bastante crítica dos princípios penais fundamentais, trazendo a questão do funcionalismo do Roxin, do funcionalismo do Jacobs, do garantismo do Ferraioli, do funcionalismo reducionista do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Vai ser demais. As aulas, elas são sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite e sábado de manhã, tá? Para que também você não fique amarrado o final de semana inteiro. Professor, eu não posso sexta de tarde porque eu trabalho. Não tem problema. Não tem problema porque você assiste sexta de tarde pelo EAD. O que você não pode é perder. Ó, vou ter que ir. Final de semana em Porto Alegre, churrasco. Ah, meu amigo Fontana. Aí a gente vai ter que ir na NB. Hein? Lá na Brasa. Olha, deixa porcão no chinelo, hein? Hoje as melhores churrascarias, tá? Tá lá no Guia 4 Rodas. Bom, terminou o professor Alexandre Salim, entra professor Fábio André Guarani. O professor Fábio Guarani, ele é procurador de justiça no Paraná. Como eu, ele também é doutor em Direito. Ele tem o melhor livro, é uma referência em tudo que é concurso de segunda fase para MP, o livro sobre teoria da conduta. Teoria da conduta. Então ele vai explorar a questão do causalismo, do finalismo e do pós-finalismo como ninguém. E vai trabalhar o injusto penal. Então toda a parte de digressão da teoria do crime no injusto penal, na parte do fato típico e da antijuridicidade, com esse grande mestre, professor Fábio André Guarani. Saiu o professor Guarani, entrou o professor Cristiano Rodrigues, que também dispensa apresentações, mestre em Direito, advogado criminalista, professor do LFG. O professor Cristiano Rodrigues vai trabalhar a tese dele. Ele vai trabalhar as teorias da culpabilidade e o erro, a teoria do erro. O erro de tipo e o erro de proibição. Hélio, meu amigo, um abração, tá? Hein? Vani, eu quero te ver na pós, Vani, tá? Saiu o professor Cristiano Rodrigues, se preparem.
Professor Rogério Greco, um dos maiores penalistas do Brasil, um dos melhores livros de direito penal, né? Professor Rogério Greco, que vai trabalhar a questão da evolução do direito penal com vocês, tá? A obra-prima dele, trabalhar o que ele chama de direito penal do equilíbrio, ele tem um livro sobre isso. Um final de semana inteiro com o Rogério Greco. Sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã. Vai ser demais. Eu vou estar sentado assistindo, não tenham dúvida que eu vou estar ali aprendendo com o Rogério Greco, tá? Sai o Rogério Greco, entra Cristiano Gonzaga. Professor Cristiano Gonzaga, promotor de justiça em Minas Gerais, mestre em Direito. Ele tem uma das melhores obras hoje pela editora Saraiva de criminologia. O que ele vai trabalhar com vocês? As teorias criminológicas. Então, a explicação criminológica do crime, tá? Como faço para assistir do Rio de Janeiro, Claudinha? EAD, Claudinha. Olha ali. Já estou fazendo a pós e amando. Tu vai ver a minha pós, querida Lar, hein? Tá, Claudinha? EAD, querida. E eventualmente, quando quiseres vir a Porto Alegre, então, vai vir com a família, estender um pouquinho, quer passar em Gramado, aproveita e faz uma aula presencial. Se não, EAD, tá? Professor Cristiano Gonzaga com criminologia. Terminou Cristiano Gonzaga, vem ele, Marcelo André de Azevedo. Meu parceiro, meu coautor nas minhas sinopses de Direito Penal da Juspodium. Professor Marcelo André de Azevedo é mestre em Direito, doutorando em Coimbra e membro do Ministério Público do Estado de Goiás. Professor Marcelo André de Azevedo, nada mais, nada menos, ele é membro da Comissão do Senado do novo Código Penal. Cuidem, membro da Comissão do Senado do novo Código Penal. Vai trabalhar a especialidade dele, que é a questão do ROC-SIM dentro do concurso de pessoas, então a teoria do domínio do fato, e vai trabalhar a determinação judicial da pena, que é a dissertação de mestrado do Marcelo. Então vai trabalhar a fundo o artigo 59 com vocês, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Demais, essa eu tô sentado lá certo também. Sai Marcelo André de Azevedo, pessoal, simplesmente entra Busato. Paulo César Busato, doutor em Direito, procurador de Justiça pelo Estado do Paraná, que vai trabalhar a sua especialidade, que é compliance. Vai trabalhar compliance e também a responsabilidade penal da pessoa jurídica, as especialidades de Paulo Busato. Estarei sentado lá. Esse sujeito é um monstro do direito penal. Sai Busato, volta Alexandre Salim para falar da tutela penal da pessoa. Aqui eu vou trabalhar questões polêmicas e controvertidas a respeito dos crimes contra a pessoa. Começando nos crimes contra a vida, passando pela lesão corporal e chegando nos crimes contra a honra, tá? Sai Alexandre Salim e entra Pietro Quidicmo Júnior. Meu querido colega Pietro, meu colega de verbo jurídico, meu colega de Ministério Público. O Pietro vai trabalhar a especialidade dele, que é o tema prescrição da pretensão punitiva estatal, tá? Bom, Pietro vai trabalhar a prescrição à luz dos tratados internacionais, imperdível também, tá? O certificado da pós é emitido, sim, pela Verbo Educacional, querida, reconhecida pelo MEC, tá? Com certeza. Bom, sai o Pietro e entra Zílio, Rodrigo Zílio. Rodrigo Zílio é o coordenador do GAEL dentro do nosso Ministério Público. O que é o GAEL? O Gabinete Eleitoral. É uma das maiores autoridades, aliás, citado pelo STF direto, né? Em direito eleitoral. O Zílio vai trabalhar direito criminal eleitoral. Ou seja, o direito penal e o processo penal no âmbito da justiça eleitoral. E nós vamos terminar o primeiro módulo, sabem com quem? Gabriel Habib. Meu querido Habib, que é defensor público da União, um dos melhores professores de direito penal do Brasil. O Habib vai trabalhar, sabem o quê? Crimes federais. Ele é defensor público da União, pessoal. Trabalhar crimes federais. Chego no segundo módulo. Começa no segundo semestre já com uma visão de processo. Sabem quem é que dá a aula inaugural, a aula magna do segundo módulo? Rogério Sanches, que dispensa apresentações, né? Um dos maiores professores de penal do Brasil. Rogério Sanches vai trabalhar a tutela do patrimônio, a tutela penal do patrimônio e, sobretudo, a tutela penal da dignidade sexual. Com todas essas questões novas que eu citei agora para vocês na retrospectiva a respeito das alterações dos crimes sexuais. Sai Rogério Sanches e entra Mauro Fonseca Andrade.
Mauro Fonseca Andrade, mestre e doutor em Direito, professor da URGS, uma das maiores autoridades em sistemas processuais penais e sistemas de investigação. Trabalhando a investigação pela polícia, a investigação pelo Ministério Público, a investigação pelo Judiciário, a investigação pelo Poder Legislativo. Vai ser demais, hein? Esse time da pós parece a escalação do Mengão, só tem fera. Quanto tempo dura a pós, meu amigo Jonas? 1 ano, 2 módulos, tá? No final do ano de 2019, você tá com um direito penal e processual penal de qualidade, certificado com título de especialista, tá? Sai Mauro Fonseca Andrade e entra Alexandre Salim, com aspectos teóricos e práticos da ação penal. Aí eu trabalho com vocês as condições genéricas da ação penal, as condições específicas da ação penal. Eu trabalho os princípios e as espécies de ação penal pública, princípios e espécies de ação penal privada e entro na questão minuciosa de como nós montamos uma denúncia e, sobretudo, uma queixa para as senhoras e os senhores que advogam. Sai Alexandre Salim, aliás, volta Alexandre Salim para trabalhar jurisdição e competência, que é um dos temas que eu mais trabalho hoje, que eu venho me especializando dentro do processo penal. A competência em razão da pessoa, a competência em razão do lugar, a territorial, que é relativa, a competência em razão da matéria, que é absoluta, e ali eu trabalho o júri, justiça eleitoral, justiça militar, justiça federal, com todos os detalhes, e sobretudo depois a competência em razão da pessoa. Matéria e pessoa são absolutas. Pessoa é o foro especial por prerrogativa de função. Por exemplo, no concurso de pessoas, o que vale hoje? Vale os simultâneos processos ou a cisão? Fica no STF, baixa, e aí? Tudo isso a gente vai trabalhar. Sai Alexandre Salim e entra Marcos Paulo Dutra, defensor público no estado do Rio de Janeiro, defensor estadual e assessor, sabem de quem? Do ministro Marco Aurélio no STF. Só isso, pessoal. Vai trabalhar a sua especialidade, limites constitucionais à atuação probatória estatal. Então, Marcos Paulo, como defensor público, vai trazer a questão de nulidade, por exemplo, numa prova colhida via WhatsApp, na quebra de sigilo bancário, na questão de entrar no e-mail de uma pessoa, de um investigado, questões que são interessantes para vocês que advogam também. Por isso, o direito criminal aplicado. Sai Marcos Paulo Dutra e entra, pessoal, Fábio Roque. Fábio Roque Araújo. O juiz Fábio Roque, juiz federal da Bahia, Fábio Roque, que vai trabalhar a sua especialidade, que são os procedimentos processuais penais. Então, mostrando para vocês o caminho até chegar na sentença, falando sobre a sentença, mostrando para vocês o procedimento sumário, mostrando as nuances do sumaríssimo da 9.099, é claro, o procedimento do júri, o procedimento dos crimes praticados por funcionário público. Sai Fábio Roque e vem Douglas Fischer, pessoal. Douglas Fischer, que era o coordenador da Lava Jato no escritório, no gabinete de Brasília. Douglas Fischer, procurador da República Douglas Fischer, que vai trabalhar a sua especialidade, medidas assecuratórias e teoria das nulidades. Então a questão do arresto e do sequestro, a diferença de arresto e sequestro, nulidade absoluta, nulidade relativa, invalidade, inexistência, essa eu vou estar lá porque não dá para perder. Sai Douglas Fischer e entra Flávio Cardoso Pereira, um dos maiores especialistas do Brasil em organização criminosa. O Flávio Cardoso Pereira, pessoal, ele é doutor pela Espanha em crime organizado. Ele vai falar sobre a 12.850, todos os detalhes, as controvérsias a respeito, por exemplo, da colaboração premiada, da delação premiada, não são a mesma coisa, do agente infiltrado. Vai ser demais. Sai Flávio Cardoso Pereira e entra Norberto Avena, pessoal. Procurador de Justiça no Rio Grande do Sul. Tem aquela baita obra Direito Processual Penal Esquematizado pelo Grupo GEM, um dos melhores livros de processo penal hoje do Brasil. Um livro que é bíblia de todo concurseiro. Avena vai dar a sua especialidade. Sentença absolutória imprópria, sentença condenatória, princípio da correlação, emendatio libelli e mutatio libelli. A Avena vai dar recursos criminais, pessoal. Hein? Olha o velho aí. E sabem quem é que vai concluir após isso lá em dezembro de 2019? Alice Bianchini. Um final de semana inteiro falando sobre a Lei Maria da Penha.
Alice Bianchini é a maior especialista em Maria da Penha do Brasil. Sócia do professor Luiz Flávio Gomes, né? Do professor LFG. Alice Bianchini vai falar sobre a obra dela, A Lei Maria da Penha, que é um best-seller na editora Saraiva. Simplesmente, este é o corpo docente da pós. Tá? Bom, eu quero lembrá-los, pessoal, que para as primeiras inscrições, se eu não me engano, são as primeiras 30 inscrições, nós temos um desconto de 30%. Assim que eu terminar a nossa live de hoje, eu peço que vocês venham para o meu Instagram, @prof.alexandresalim, e eu vou colocar, vejam a última postagem do meu Stories. Eu vou colocar ali a questão dos 30%, tá? Vocês vão entrar lá na pós, vocês vão fazer uma pré-reserva, aqueles que têm interesse, para vocês garantirem esse descontão, tá? De 30%. Isto, pessoal, e eu quero deixar bem claro numa questão sempre transparente que nós temos, tá? São para as primeiras 30 inscrições. Tá bem? Bom, se vocês não conseguirem pelo e-mail, vocês amanhã, em horário comercial, vocês liguem, peçam o setor de pós-graduação e falem ou com a Viviane ou com o Maurício. Digam que vocês falaram comigo, tá? E que vocês querem o desconto de 30%, tá? Eu começo com a pós no dia 29 e no dia 30 de março de 2019. É demais. Não existe corpo docente como esse, a nossa pós. Professor, tem monografia do final? Eu acho que nós vamos substituir por um artiguinho, né? Pode ser a monografia, mas eu acho que a gente vai fazer um artigo, tá? E aí depois vocês têm publicação com artigo, isso já vale nota, isso conta ponto até depois durante os concursos públicos, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, tá? Eu vou tentar fazer outra nos próximos dias, falando de novo da nossa pós, tá? Peço que essas questões, ó, ali tá o Fontana me perguntando sobre valores, tá? Isso, a monografia deixou de ser obrigatória, por isso que eu te digo, vamos fazer o artigo, eu acho que é mais produtivo, é mais fácil para vocês, vale depois para a questão dos títulos em concursos públicos, tá? Rodrigão, essa questão do valor, eu vou pedir que vocês aguardem e eu vou pedir para o pessoal da Verbo falar com aqueles que têm interesse para passar isso tudo direitinho para vocês, tá? Mas com certeza é um valor acessível e com os 30% acredito que fique mais acessível ainda. Vocês contem comigo. Online também, Gabi, tá? É presencial e EAD, com certeza, para que vocês possam todos fazer, tá? Então agora a gente vai encerrar e eu vou colocar a questão dos 30% ali no meu Instagram. Vocês entrem ali, me sigam ali no @prof.alexandresalim, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês, por favor, me mandem um direct ali no Instagram, que eu vou tentar responder todos vocês com as dúvidas da pós. Tá, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Foi um privilégio. Espero que as minhas dicas a respeito da retrospectiva e da pós tenham ajudado vocês, tá? Em relação ao sorteio, meu amigo Hélio, o pessoal vai entrar em contato com vocês. Quem é que tá aí da Verbo? Hein? Tem alguém aí nos assistindo? Avisa aí pra gente deixar o pessoal tranquilo que vai sair o sorteio do VAD, né? bit.ly/VADSalim, tá? Um beijo pra vocês. Eu vou salvar esta nossa live ali no Instagram do Verbo Jurídico e vou tentar colocá-la também no meu canal do YouTube, tá, pessoal? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus, tá?